Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo, que evidentemente você já conhece. E se não conhece, por favor, vai lá no site dos caras, www.olapodcast.com. Tem muita coisa legal, muito programa legal pra vocês verem, muito conteúdo bacana rolando. Lembrando que o Pod Esporte também tá, além de na Olá Podcast, no Spotify, no YouTube, no Deezer. Você, por favor, se ainda não se inscreveu nos nossos canais, faça isso agora, deixa joinha, ativa lembrete para sempre que tiver episódio novo, você ser notificado, beleza? Vamos falar hoje sobre medicina esportiva. É um assunto que, para mim, é muito tranquilo de falar, porque só eu entendo, né, um pouco disso. Do lado de cá, né? Não do lado de lá, que é o que a gente vai falar hoje. Um médico que, né, super renomado, com especialidade em várias áreas, mas que hoje, né, cada vez mais entrando na área do triatlon, né, médico responsável pelo Ironman Brasil. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Leandro Gregorucci. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, conheço o Diogo faz um tempo aí já, né? Alguns anos, atleta profissional de handball. E a gente conhece desde aquela época. Nossa, que eu era médico da seleção brasileira de handball, do feminino, mas já conhecia ele. É verdade, foi 2011, né? Você passou no Mundial de 2011 e 2013. Eu entrei no handball na seleção em 2009. E aí já tinha uns treinos lá, vira e mexe em conjunto com a seleção masculina, ou a gente ia ver uns jogos de vocês que acontecia lá no ABC. Faz só 15 anos. Entendeu? Isso daí faz tempo. E eu continuo jogando, cara. Bom, mas enfim. Doutor, você é médico ortopedista, especialista em joelho, certo? Então, na verdade não. A minha especialização é que assim, muita gente não sabe, né? Você faz 6 anos de medicina, que é a faculdade. Aí você faz a residência, que é uma especialização. Eu escolhi fazer ortopedia. Então, são 3 anos de ortopedia. Quando você se forma ortopedista, você pode optar por fazer uma subespecialização. Então, as várias áreas da ortopedia você tem ombro, joelho, quadril, cirurgia de mão e cotovelo, microcirurgia e assim vai. Eu fiz ombro e cotovelo. Então foi a minha especialização dentro da área da ortopedia. Entendi. E aí, falando já, seguindo a graduação, posteriormente, como eu já trabalhava no esporte, estava inserido, tudo, eu acabei tirando também o título de especialista em medicina esportiva. Então, hoje eu tenho especialização pelo Conselho Federal de Medicina, seria especialista em ortopedia e também medicina esportiva. O ombro e cotovelo, por regras internas, não conta como especialização. Uma subespecialização também faz parte. E também tirei recentemente, faz 3 anos isso, um título de especialização em medicina regenerativa, mas aí não é pelo Brasil, pela Academia Americana de Medicina Regenerativa, que é para tratar as lesões dos atletas com célula-tronco. Calma que isso aí me interessa demais. Nós vamos chegar lá. Nossa senhora. Mas você falou que estava inserido já no mundo esportivo. Como que você foi inserido, né? Essa relação aí? Então, isso daí é uma coisa que acho que assim, quem trabalha com esporte vem uma coisa desde criança, né? Então, a minha infância inteira foi jogando. Primeiro começou básico, acho que com todos os pais colocam você para nadar. Depois você tem que aprender a não apanhar, então te colocam no judô. Entendeu? Que é o básico. Primeiro é para aprender a sobreviver, não se afogar no mar. Exatamente. Aí natação. Aí depois para não apanhar na escola, vai pro judô, né? E meu pai falava que quando eu jogava futebol era muito ruim, cara. Eu jogava futebol, pisava na bola, caía. Aí falou, cara, não dá certo com o pé, vamos colocar na mão, né? E comecei a jogar basquete, acho que com 8 anos, 9 anos, assim, comecei a jogar basquete. E joguei basquete, fui federado até os 18 de idade. Não sabia disso. Então eu joguei no Espéria, federado. Até teve uma época que me chamaram, nas últimas coisas que eu fiz, uma peneira para ir pro Palmeiras, né? Aí chegando lá, lembro direitinho disso, cheguei lá no Palmeiras, entrei, tinha uma galera, né, para fazer a peneira, fazer aqueles testes para ver se entrava no clube. E em 18 anos você tá na época assim, vai pra faculdade, vai estudar, já tinha acabado o colégio, né? É como se fosse a nota de corte do corte atleta. Pra você entrar no profissional, né? Cara, eu chegava lá, eu via uns caras, olhava pra cima assim, você joga de quê? Puta, eu sou armador. Puta, o cara com 1,95 m, 2 metros, armador. Eu era assim, ou eu era um ala baixo, quer dizer, eu era um ala pivô. Então eu jogava de ala forte ou pivô. Pivô, eu tenho 1,85 m. Não dá pra jogar basquete. A seleção natural já te tirava ali. Já cortava, entendeu? Hoje, 1,85 m de altura é o menor cara do time de basquete que tem que ser o armador. O cara mais rápido. E mesmo assim, olha lá, hein? Então, cara, eu obviamente não passei na peneira. Eu falei, cara, eu vou estudar. Não tem o que fazer. Me olhar aqueles caras sem chance. E aí, optei por ir estudar. Naquela época, faz tempo, né? Então, assim, ou você fazia engenharia, ou direito, ou medicina. Entendeu? De vez em quando, se você fosse muito louco, você fazia administração.
não tinha as outras profissões, sabe? Ninguém falava, pô, vai fazer educação física, vai fazer fisioterapia, vai fazer... Não tinha isso. Igual tem hoje todas essas opções, e todas as opções são boas opções. Só que eu não me via fazendo direito, não me via fazendo administração, tá? Então tinha um tio médico, a gente não tinha muito contato, mas não deixava de ser uma inspiração na família. Eu falei, cara, quer saber? Gosto de biologia, gosto de química, gosto de ajudar as pessoas, vou fazer medicina. A escolha foi assim. Ah, entendi. Não foi na sua família, não tinha aquela história, né? Normalmente acontece, né? Sim, Famílias sim, tem uma influência familiar importante, né? Você é o primeiro médico da família. Tem esse meu tio, que ele mora no interior, mora em Mojimirim, o irmão do meu pai. Mas por parte da minha mãe, eu sou o primeiro médico. Entendi. Entendeu? E aí estudando, saí do colégio, estudei naquele primeiro ano, fiz um cursinho, que era o Etapa. Tem até hoje, né? A Etapa é enorme, né? Enorme. Não só em São Paulo, mas... Então, mas a gente fazia específico para medicina, ele sempre foi muito bom em engenharia, né? Cara, não passei em nada no primeiro ano, assim. Tipo, fui bem nas provas, mas, cara, não passei em nada. Foi um fiasco, assim. Aí eu falei, cara, acho que eu preciso começar a estudar direito, né? Saí do Etapa, fui pro Ângulo. Aí fiz Ângulo Sergipe, que tinha uma unidade lá no Ângulo Sergipe. Naquele ano eu tinha ganho bolsa. Eu tinha ganho bolsa no Etapa, ganho bolsa no Ângulo Sergipe. Estudei o segundo ano de cursinho, eu passei em todas as faculdades particulares, mais a Santa Casa no final do ano. E a Santa Casa, poxa, faculdade excelente de medicina. Só que estava correndo um boato que talvez fosse ter que ser paga. E a minha família, meu pai não sabia se ia ter condições de pagar, provavelmente não, porque ele estava começando uma empresa de segurança. Ele era administrador e trabalhava como gerente de segurança da Volkswagen. E eu não sabia o futuro, era incerto, não sabia o que ia acontecer. Então, eu conversei com meus pais, falei, poxa, quer saber? Eu vou fazer o teste, vou tentar ver se eu consigo o cursinho de novo. Se eu conseguir, eu não vou fazer faculdade. Vou estudar para ver se eu entro numa faculdade pública que eu sei que eu não tenho que pagar, porque eu não sabia o que ia acontecer. Entendi. Pô, 2 anos de cursinho, né? Pra você tomar essa decisão... Não é simples, não. Então não tinha que fazer. Fiz o teste, ganhei 100% de bolsa, fiz um 3º ano de cursinho. E aí, nesse 3º ano de cursinho, eu entrei em todas as faculdades, inclusive na USP. Então, aí eu fiz medicina pela USP e aí foi. Que entendeu? ano foi isso aí? Eu entrei em 1996 na USP. Entrei em 96 na USP. Me formei em 2001. Aí fiz a residência de ortopedia, mais o R4, que é a especialização em ombro e cotovelo. Em 2005, saí da faculdade. Entrou na faculdade da vida e segue estudando para sempre, porque esse negócio não para, não muda. E como é que veio, desculpa te interromper, mas acho que assim, a história do esporte é sempre muito complicado, assim, né? Eu acho que um médico ortopedista, né? Claro, a gente não pode ser hipócrita aqui e falar, eu amo minha profissão. Evidentemente, você ama a sua profissão e tudo. Mas o médico, acho que no dito popular, o médico é aquele salário enorme, né? Esse médico vai muito bem sucedido, rico e tal, não sei o quê. E poucas vezes eu vejo, existem muitos, né? Mas que migraram para o esporte e foram realmente bem sucedidos. Você conta aí nos dedos de 2 mãos aí os caras que ficaram famosos. Assim, hoje começou-se a propagar um pouco mais quem trabalha com esporte, até por conta de ter jogado basquete, assim, entrei na faculdade, o que acontece? Você já a atlética te pega, né? É óbvio. Então eu joguei basquete a faculdade inteira, mas a pós-graduação, que é a residência médica, tudo, etc. E naquela época, logo no primeiro ano, no segundo ano, eu ajudei a fundar a Liga de Medicina Esportiva da Faculdade de Medicina da USP. Então o que é uma liga? Você começa a atender atletas que não tinham capacidade, possibilidade de pagar, não tinham convênio. Então, todos os atletas das federações, com os professores te supervisionando, e você dava assistência. Então, desde o segundo ano da faculdade, a gente já dava assistência para os atletas. E aquilo vai te aproximando, né? Por que ortopedia? Poxa, ortopedia, se for pensar, tem tudo a ver com esporte. Tá? Ortopedia não é só cuidar das doenças degenerativas, como as artroses, as fraturas, né? Mas também as lesões esportivas, ainda mais hoje em dia, ficou muito em voga. Eu sempre gostei disso. Então, no final, na minha época, não tinha uma residência de medicina esportiva. Então, eu fiz a ortopedia inserido no esporte. Então, eu trabalhava num clube, dava assistência. Quantas vezes fui de graça ser médico de jogo de beisebol? Entendeu? Que um dos nossos residentes lá, ele jogava beisebol e não tinha assistência médica, a gente ia lá, ficava o jogo, o campeonato inteiro sendo a equipe médica. Então, a gente vai pegando experiência, né?
com o passar do tempo, você vai conhecendo mais atletas. Então eles começam a te procurar. Então começam a te procurar no hospital, onde você faz ambulatório, e depois, consequentemente, no consultório. E você vai fazendo seu nome. E em 2009, o Gustavo Rocha Santos, que é meu sócio... Quase não veio aqui. Ele quase não vem aqui, que eu sei. Ele estava desde 2007, se eu não me engano, na seleção masculina de handebol. E ele falou, olha, tem o médico da seleção feminina vai sair, estão procurando outro médico, você topa? Eu falei, poxa, lógico que eu topo. O meu sonho sempre era ser médico da seleção de basquete, né? Já que eu jogava basquete, você queria ir pro seu esporte, né? Claro. Eu falei, pô, handebol, lógico que eu topo, vamos lá, né? Aí ele falou, não, vamos lá conversar. Eu falei, não, calma, não é assim, cara, tem que conversar com o técnico. O que eu fiz? Peguei o currículo, imprimi o currículo, fui num jogo lá em São Bernardo do Campo que estava tendo a seleção masculina e foi falar com o Morten Solbeck, que era... já veio aqui também, grande Morten. Então, que era o técnico da seleção feminina na época. Sentei do lado dele e falei, Morten, tudo bem? Leandro, médico, Gustavo deve ter falado de mim pro presidente. Aí ele falou, tá, ouvi falar, tá, vamos conversar. Aí eu fiquei conversando com ele, com aquele português arrastado, bem inglês, né? Figuraça, cara, Morten é figuraça. Cara, o cara é um gênio, assim, fiquei conversando com ele. E ele falou, não, tá bom, tá, vou ver, tal, deixei o currículo lá com ele. E beleza, assisti o jogo e tal, fui embora. Eu não sabia, mas o Morten era casado com uma médica da faculdade de medicina da USP, que ela era mais nova que eu. Então, provavelmente ele deve ter conversado com ela, sabe? Levantou a capivara, quem que é esse cara, puxou, tal, não sei o quê. E eu entrei na seleção feminina dessa maneira. Então, eu fiquei lá de 2009 a 2014, agora não lembro se foi final de 14 ou começo de 15. Tá? E essa época era uma época que o handebol no Brasil não tinha muitos recursos, estava começando. E eu queria fazer muita coisa nova, né? Que eu via, eu estudava, lia a respeito. Não existia um curso, não tinha nada assim, vamos fazer medicina esportiva que você aprendia em algum lugar. Isso não existia. Como eu gostava de esporte, eu ia muito atrás e aprendia fisiologia, metabolismo, estudava endocrinologia, pneumo, cardio. Nada a ver com ortopedia. Por ortopedia eu sabia. Eu tinha que aprender o resto. E comecei a estudar muito isso. Tanto que a gente, na seleção... eu cheguei a pedir um orçamento para comprar aqueles sensores da Polar. A Polar, na época, tinha um software que você colocava no iPad e você conseguia ver o batimento e a frequência cardíaca ali on time de todo mundo que estava usando. Então, não era uma pessoa por vez. A gente usa isso no clube hoje em dia, né? Então, naquela época lá era pouco... 15 anos depois. Exatamente, pouco difundido, quase não se tinha isso. E eu não consegui dinheiro. O que eu fiz, cara? Eu peguei meu dinheiro e fui lá, comprei. Comprei 20 sensores. E aí todos os nossos treinos, não todos, mas a maioria, principalmente em fase de treinamento, junto com o preparador físico, a gente media a frequência cardíaca das meninas. E aí falar, poxa, essa aqui tá bem preparada, essa aqui tá fazendo a mesma disposição, mas no entanto, olha só como ela sofreu. Precisamos investir mais nela, essa aqui precisa descansar. Legal. Então a gente já começava a fazer algum preparo ali de medicina esportiva, de fisiologia do exercício, para aumentar o rendimento. No final das contas, essa é a intenção. E chegar lá e a gente conseguir mostrar o máximo possível que o atleta era capaz, né? Isso era importante. E assim, coincidentemente ou não, né? Isso resultou num título mundial. É verdade. Né? Não é assim... não estou falando que foi isso, né? Não foi. Foram diversos fatores, mas... é o conjunto da obra. Exatamente. Entendeu? É mais um detalhezinho que está ali te ajudando, te dando dados para você tomar a melhor decisão possível para aquele atleta. E com o jogo, inclusive, durante o Mundial, com prorrogação. Exatamente. Então, sim. Então, eu lembro que no Campeonato Mundial em 2013, o Lars veio junto com o Morten. O Lars era o professor, ele era um dos professores de Fisiologia do Exercício da Faculdade de Copenhague, na Dinamarca. E ele era o preparador físico. Então eu sentava com ele para conversar e planejar o tipo de treino que tinha junto com o Morten e o Alex, que era o auxiliar técnico. Que é meu técnico hoje. Então. Mundo pequenininho. E quando a gente executava os treinos, eu lembro que a intenção era você executando os treinos numa certa intensidade crescente até chegar a uma semana do Mundial. Cara, naquelas 2 semanas antes dessa última semana, as meninas queriam matar a gente, né, cara? Porque você forçava.
pô, tem uma hora que você é atleta, você treina até hoje, você sabe como é que é. Tem uma hora que você cansa, você quer parar. Claro. Entendeu? Só que assim, os dados falavam que não, que dava pra ir mais um pouquinho. Então ia muito ali na percepção, no que você tinha, nos dados e tal. E falava, não, vai. Até falar, ó, nós vamos treinar até amanhã. Quando acabou essa execução assim de exigência, cara, faltava uma semana, tava voando. Entendeu? Chegou na primeira fase do Mundial, mas assim, com um físico que nunca tinha visto na vida, assim, sabe? Pulando mais, correndo mais rápido, não cansava, aguentava 2 tempos mais prorrogação, entendeu? O grande segredo foi suportar a competição, né? A gente, naquela época, hoje já mudou um pouquinho, mas não era intervalo, jogava um intervalo de um dia, não, tinha acho que era 2 ou 3 jogos seguidos, aí intervalo de um dia mais 2 jogos. Era um negócio assim. Tinha alguma coisa assim. Na primeira fase era assim. Aí depois, quando passava para oitavas, quartas, aí você tinha 1 dia, 2 dias de descanso. Exatamente. Mas na primeira fase, cara, é pauleira. E aí, pô, suportou, acho que, se eu não me engano, quartas. Posso falando besteira aqui, mas acho que quartas de final foi pra prorrogação. Não lembro, não lembro. Juro que eu não lembro. Mas alguma coisa do tipo. E, pô, suportou muito bem e suportou um jogo de final na Sérvia, psicologicamente, assim, um absurdo que foi. E assim, foi muito legal porque a gente chegou numa final de campeonato mundial. Pra quem não entende o que é o handebol na Europa, todo amistoso que a gente fazia com qualquer clube europeu, a seleção brasileira contra algum clube europeu, era num estádio que cabia de 3 a 5 mil pessoas, fechado, climatizado, lotado, com cadeiras da Audi para você sentar. É absurdo, outro assim, nível. O handebol, ele é o segundo esporte na Europa, ele só fica atrás do futebol. O segundo é o handebol. Então ele é muito requisitado e o pessoal gosta. Então a gente jogava, se sentia super bem, era prestigiado, era reconhecido. Então, quando chegou na final contra a Sérvia, que era o time da casa, nós estávamos num ginásio com 25 mil pessoas, onde tinham 24.984 sérvios e 16 brasileiros, entendeu? 17, porque tinha a Monique e Danielo lá, é verdade, tava lá. Equipe Mas isso foi um absurdo. E para quem, só para dando mais uma, ratificando o que o doutor tá falando. O Alex me contou isso, eu não sabia. Antes de começar a final, o Djokovic aparece no telão, né? E fala, vamos, Sérvia, eu sei que o ginásio vem abaixo do Djokovic, né? Esse mesmo que vocês estão achando que é. E um barulho infernal. E assim, não sei se vocês já foram pra Sérvia, mas aquele povo foi geneticamente modificado pra guerra, cara. Sabe assim, não tem cara com menos de 1,90 m, não tem cara gordo lá. É todo mundo forte grande, pra caramba. Atlético. Assim, exatamente, é impressionante. E aí, faltando 1 minuto, jogo empatado, mais ou menos isso daí. 1 minuto e meio, jogo empatado. No último 1 minuto e meio, a gente abriu 2 gols de vantagem e fomos campeão do mundo na Sérvia. Aquilo ali arrepia sempre que fala, sempre que lembra, enfim. E esse ano, agora, de 2023, em dezembro, a gente fez 10 anos do campeonato. 10 anos de título. Infelizmente, a gente teve lá uma mini homenagem na Kobe Expo e tudo, mas a gente ainda carece de um monte de coisa. Enfim, handebol é uma coisa que assim, é um capítulo à parte do esporte nacional. Mas, enfim, é o esporte que eu escolhi, o esporte que você teve uma bela passagem, mas vamos falar sobre você. Acabado esse seu ciclo na seleção, por volta de 2015 ali e tal, obviamente você já tinha a sua clínica, né? Sim. A Movitec, inclusive, eu faço jabá sempre, porque, cara, deu alguma coisa na minha família. Alô, galera, é lá que eu vou. E aí, como é que você se viu ali? Sai da seleção, claro, você tinha seus pacientes, enfim, profissionalmente não foi um problema, mas aquele negócio do esporte, né? Então sempre fica atrás, né? É engraçado, porque eu saí da seleção lá no final de 14, no começo de 15. A gente trabalhando muito, né? A gente tem uma empresa, o Gustavo e o Marco Aurélio, hoje a gente coordena 7 hospitais diferentes, 7 serviços de saúde diferentes. Tem 120 ortopedistas trabalhando pra gente. Então todos trabalhamos no consultório particular, também trabalhamos nos hospitais. E a gente foi trabalhar. Bom, trabalhando. Lá por volta de 2019, eu assim, cara, eu preciso fazer algum curso para me atualizar. Faz tempo que eu não vou num curso, tô meio desanimado. Os cursos aqui no Brasil não tinha nada que me trazia muita novidade. Você sempre aprende algo, mas não era nada, nossa, como aprendi algo, sabe? Então era assim. Isso aqui é diferente. Exatamente. Então, aí eu comecei a procurar na internet, assim, entrei no Google, procurando na internet lá, curso de medicina esportiva. Pô, vamos procurar alguma coisa legal no mundo, porque faz tempo que a gente não viaja, tá, é isso aí.
Comecei a procurar. Aí apareceu lá, Sports Medicine Hawaii. Medicina Esportiva Havaí. Falei, opa, isso aqui é interessante. Dei um clique lá. Pra começo de conversa, o lugar é bom, né? Então, exatamente. Pior das hipóteses, vai ser uma Era legal. Aí, curioso, dei um clique. Quando eu vi, lá tava curso de Medicina Esportiva no Havaí antes do Campeonato Mundial do Ironman. Tá? Eu falo, cara, que legal, meu. Deixa eu ver o que é esse negócio do Ironman aqui, que eu sei, mais ou menos não ter ideia. Pra quem não sabe, Ironman é a prova de maior distância do triatlon. Então você tem o triatlon que começa, que é o sprint, que é a menor distância, depois você vai pro Olímpico, o Ironman 70.3 e o Ironman. O Ironman full, né? Ou só o Ironman, são 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo, sendo feitos na sequência. Não é que você vai para casa, dorme e faz o resto depois. Entendeu? Isso aí pra mim é coisa de doente. Então, o recorde mundial é feito em 7 horas e meia, mas se você fizer em torno de entre 9 e 10 horas, você é um excelente atleta. Entendeu? Meu Deus do céu. Então, você tem até 17 horas e 59 minutos para completar a prova. Tá? Completar então, deve ser um absurdo. Completar a prova. Então eu falei, cara, isso aqui é muito legal, vou me inscrever. Me inscrevi no curso. Aí, Havaí, né? Nunca tinha ido, tal, junta dinheiro, faz economia, não sei o que, tal, vamos pro Havaí. Você chega lá no Havaí, o curso e o evento é na cidade de Kona, que fica em Big Island, que é uma das ilhas do Havaí. Essa cidade é tipo um vilarejo caiçara que a gente tem em qualquer aqui, litoral norte de São Paulo. Só que nessa época ela é voltada para o esporte. Você chega lá, é uma experiência que eu recomendo todo mundo. Vai assistir um Ironman no Havaí. Você vive um espírito olímpico. Todo mundo se fala, todo mundo se conhece, você conversa com as pessoas, restaurantes lotados, você tá falando inglês, tá falando francês, tá falando não sei o quê. As pessoas, se você não fala a língua, o cara quer te ajudar. Entendeu? Você vê os campeões mundiais passando do teu lado, jantando, almoçando junto com você ali. Entendeu? Legal, bacana. Então é muito legal. Na terça-feira tem um desfile das nações. São 2.500 atletas. Os atletas de cada país se reúnem e fazem um desfile na avenida principal da cidade de Kona. São Jogos Olímpicos mesmo. Igual o desfile das Olimpíadas de abertura, entendeu? A população perfila em volta e começa a aplaudir todo mundo. Aí a gente canta música, pula, etc. Né? E aí você vê lá o Brasil sempre no samba, né? Chegando no batuque, né? Os alemães falando alguma coisa que nunca ninguém entende. É sempre assim. A maior equipe normalmente é da Alemanha, vai o pessoal, os americanos, e aí você vê uma única atleta mulher da Arábia Saudita desfilando. Sabe assim? Mulher da Arábia Saudita. Exatamente. Mulher da Arábia Saudita. Frase, exatamente, né, cara, desfilando ali. Sabe, você vê ela passando assim, sabe, todo mundo batendo palma. Cara, assim, é coisa que emociona, sabe? Pô, então, assim, é uma união absurda. Aí você tem esse desfile na terça-feira, na quarta-feira tem corrida de pijama, todos os atletas fazendo uma corrida de 5 km lá de pijama. Na quinta-feira tem não sei o quê, e você vai vivendo o dia a dia. Um evento exatamente, você vai vivendo, né? E eu fazendo o curso, né? Então o curso era meio período, ele fazia meio período, era de manhã e à tarde deixava livre pra você aproveitar. Esse curso é alguma especialidade? É medicina esportiva? Isso, é Sports Medicine, né? Então, assim, não era voltado exclusivamente para médico, qualquer profissional de saúde poderia fazer. Então, tinha fisioterapeutas, tinha enfermeiros, tinham médicos do esporte, ortopedistas, cirurgiões. Porque nos Estados Unidos, para validar o seu diploma, se você trabalha na área de saúde, você precisa de alguns créditos. E esses créditos são conseguidos através de cursos que você faz durante o ano. Então, ele oferecia os créditos para uma validação. E você fazia o curso e quem estava no curso poderia ser voluntário para trabalhar na tenda médica do campeonato, da prova, da corrida. Eu falei, cara, lógico que eu me voluntariei, né? Peguei, eu falei, eles pediam lá, não lembro se eram 4 ou 6 horas de participação de cada um, né? Eu falei, cara, 4, 6 horas, tá de sacanagem, vim pra Havaí, entendeu? Eu tô acostumado a dar plantão de 12 horas, 24 horas, entendeu? Aqui no Brasil. Meti lá 16 horas de negócio. Ele perguntou, quer ficar? Eu quero ficar o curso inteiro. Eu coloquei lá de manhã, à tarde e à noite. Tanto que até o organizador veio falar comigo, acho que você preencheu errado. Não, é esse aqui mesmo. Eu falei, o doutor Paul. Eu falei, não, doutor, sou eu mesmo. Eu sou médico, ortopedista, especialista em medicina esportiva. Quero ficar aqui para aprender e brinquei com ele, vou colar no lado do senhor. Ele deu risada, eu falei, não, vamos lá. Vem junto. E aí naquele dia, para quem nunca foi pro Havaí, é assim, você tá numa ilha onde não tem nuvens,
com uma radiação solar extrema, é assim, vai de 1 a 14, o nível de radiação solar. Como assim não tem nuvem? Cara, não tem nuvem, cara. A nuvem fica em volta do vulcão. Do lado do vulcão, depois do vulcão não tem nuvem. Onde o povo corre é sol na cabeça. É sol. A radiação solar vai de 1 a 14. Até 10, 8, 9, 10 é alta, 11, 12, 13, 14 é extrema. A radiação é extrema, normalmente 11 ou 12, nessa época do ano. 38 graus na sombra, umidade 90%. Meu Deus do céu. Temperatura do asfalto, 56 graus. Que o asfalto é em cima da lava. Entendeu lá? As estradas são assim. Então o que acontece? Você recebe radiação de cima, sol de cima, bate no asfalto, volta a radiação de baixo. O famoso bafo. Fora a umidade de 90%, entendeu? Então, eu fiquei lá na tenda médica, eram 2.500 atletas, a gente fez 450 atendimentos aos atletas que fizeram Ironman. Eu acho que foi pouco ainda. Então, eu nunca vi umas coisas na minha vida como médico do esporte, como ortopedista, como especialista, como etc. Nunca tinha visto aquilo. Falei, caramba, olha isso. Chegavam uns caras com umas câimbras, com a mão toda torta, a gente chama trussô. Porque acontece, ele teve uma desidratação, perdeu muito sódio, tem um quadro de hiponatremia, você começa a ter câimbra, que você fica assim, e não era só na mão, os pés também assim, ó. Entendeu? Meu Deus do céu. Eu olhava, cara, eu só tinha visto em livro, né? Isso. E olha que eu fui trabalhei com médico de maratona aqui em São Paulo também, na época da Corpore, que organizava as ruas. Eu era médico também trabalhava lá. Que maratona pra mim já é um negócio de não se entender muito pra mim. Então eu já tinha visto muita coisa, mas igual aquilo eu nunca tinha visto, sabe? Hipertermia, os caras chegavam num grau de hipertermia quando você perde, seu cérebro perde a capacidade de regular sua temperatura corporal. Entendeu? Então você pode ter até um edema cerebral e morrer se você não for tratado adequadamente. Sabe? Tipo, para de arrepiar os pelos e começa aí você desmaia, simplesmente vai lá, denatura proteína cerebral, você morre. É mais ou menos isso. Meu Deus entendeu? Do céu, cara. Então, umas coisas muito assim, falei, caramba, cara, eu delirei, né? Tava lá, coitado dos atletas, mas da maneira de aprender, de aprendizado, né? Entendeu? Nossa, eu aprendi. Cara, acabou o curso, eu voltei e falei, cara, muito legal. Voltei pro Brasil, falei, cara, tem Ironman no Brasil. Eu vou ver lá se eles não querem voluntário. Quero trabalhar como voluntário no Ironman aqui do Brasil. Aí, quando eu voltei, dei 3, 4 telefonemas. Falei, pô, quem que detém a marca aqui? Então, a marca, ela é detentora, é Unlimited Sports. O Ironman é um brand, né, uma marca internacional. Aí uma empresa de cada país compra os direitos e você pode executar as provas seguindo as regras da empresa, do Ironman. Uhum. E aí descobri que naquela época era o José Antônio, um dos diretores. Consegui marcar uma reunião com ele, fiz a mesma coisa lá, imprimi meu currículo, levei lá para ele. E aí ele falou, poxa, tudo bem, né? Me cumprimentou, tal, me recebeu super bem. Sentei com ele, fui falar, pô, mas desculpa, qual que é a intenção dessa reunião? Então, é o seguinte, expliquei, sou médico, ortopedista, medicina por tal, eu quero ser voluntário nas provas de vocês. Ele falou, como assim ser voluntário? Eu quero trabalhar como médico para atender os atletas e tal. Pô, vocês não precisam de um voluntário? Um cara tem especialização, eu não quero salário, não quero nada, eu quero estar lá, tá junto, entendeu? Simplesmente para ajudar. Aí ele falou, pô, vamos conversar, vai, meu, peraí, me explica melhor. Aí a gente foi pro escritório dele, foi engraçado, no escritório dele tinha uma mesinha de centro. Aí eu falei, ó, tá aqui meu currículo, se você quiser dar uma olhada, mas se você não quiser ler, também não tem problema. Tá vendo aquele livro em cima da mesa ali, ó? Abre na página, sei lá, acho que é 54, lá, tá meu nome lá. Aí ele olhou pra mim, era o livro de comemoração do Campeonato Mundial de Handball. Coincidência da porra. Então, aí ele pegou, olhou pra mim, olhou pro livro, senta aí, vai. Aí foi. Então, aí eu comecei a conversar com ele a respeito e tal, falando, não, só quero saber. Falei, pô, você não quer dar uma avaliação? Porque o nosso médico saiu, eu nem sabia, não fazia ideia. Foi coincidência. Coincidência total. Ele falou, saiu faz 2 ou 3 meses, você não quer fazer uma avaliação e tal? Aí eu peguei e fui numa prova que tava tendo, que era o Ironman 70.3 São Paulo. Teve execução da prova, teve atendimento médico, foi tudo certinho, tudo correto, não teve nada de errado. E quando eu voltei, que eu não falei nesse meio tempo aí, em 2012 para 2013, eu fiz um MBA em administração hospitalar também. Então, tem essa parte. Tem esse detalhezinho, tem fora da cirurgia. E aí eu voltei, olha, tá tudo certo, mas pode melhorar sim. Tal, processos assim, vocês estão expostos dessa maneira, tal. Uma avaliação. Exatamente, né? São pontos que você precisa melhorar. Tá aí, ó. Tá, me fala quando é a próxima prova que eu venho aqui como voluntário.
Aí ele, puta, não, cara, você não quer tocar isso aqui, tudo que você falou pra mim? Eu falo, no meu, não quero tirar ninguém, não. Você consegue executar isso? Eu falo, lógico que eu consigo. Então tá, então você tá contratado. Você vai ser o nosso diretor médico aqui no Brasil. Porra, que bacana. Isso foi no final de 2019. E aí a gente preparando pra primeira prova que ia ser em abril de 2020, que é o Ironman 70.3 de Florianópolis. Preparando o que acontece em março de 2020. Pequena coisa que aconteceu uma gripezinha. Entendeu? Veio a pandemia. Não teve nenhuma prova até 2022. 21 também não teve? Não nada? não teve. Foi tudo cancelado. A primeira prova voltou em março de 2022. E eu fiquei 2 anos preparando o que seria a minha estreia como médico lá no Ironman. Né? Que não foi de tudo ruim, né? Não foi, exatamente. Foi, Então, e que é engraçado que assim, eu sou um cara muito metódico, né? Fui atrás de literatura médica para mostrar o que tinha. Tinha até um outro artigo falando como deveria ser o atendimento, sabe? Como fazer o melhor. Essa é a minha intenção. E a gente fez uma programação, teve essa primeira prova, como funciona o atendimento. Muita gente não sabe. Mas não existe uma equipe médica fixa em nenhuma prova. Por quê? Principalmente essas provas que são em várias cidades ou estados diferentes. Porque é muito caro você deslocar uma equipe médica inteira, porque não são só os médicos, os enfermeiros, os auxiliares. Você também tem um serviço de ambulância, você tem a motolância que te ajuda no sistema, você tem o sistema de transporte das bicicletas. Então é um mundo complexo. Então, até por conta mesmo de conhecimento do local onde a prova é executada. Então a gente contrata equipes médicas do local e essa equipe médica do local a gente fala, nós temos as nossas exigências, nós precisamos de 7 ambulâncias, precisamos aqui de 4 ou 5 motolâncias, precisamos de tantos médicos, tantos enfermeiros, é mais entendeu? fácil você terceirizar, vamos falar assim, no local da competição do que você ter o Ironman Brasil ter a sua própria equipe. Exatamente. Né? Sustentar essa própria equipe. Então, e qual que é a minha função? Aí entra eu e a Bárbara, minha esposa, trabalha comigo lá no Ironman, no atendimento da tenda médica. E nós padronizamos esse atendimento. Então, o mesmo atendimento padrão que nós temos no Ironman de Florianópolis, nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Maceió. Legal, então, são processos que eu tenho o mesmo atendimento para... Se você tem processo que está correndo correto, da maneira certa, diminui a chance de erro. Diminuindo a chance de erro, você tem um diagnóstico mais assertivo e o paciente se beneficia. Você atende ele mais rápido, você libera ele mais rápido, você reconhece problemas potenciais mais rápidos. Entendi. Então essa é a nossa função lá e graças a Deus está dando certo. Porra, muito legal, entendeu? Cara. Então a gente padronizou. Cara, e comigo, eu não sei se eu tenho sorte ou tenho azar, cara, mas acontece são as coisas que todo mundo fala que, nossa, não era para ter acontecido isso, nunca aconteceu. Mas vai lá. Chega a primeira prova, né? O Ironman 70.3 Florianópolis 2022. Porque, deixa eu te perguntar uma dúvida que não tem nada, tem a ver com o Ironman, né? Sim. Mas por que é 70.3? Ah, boa. Eu nunca soube, na verdade. Ó, o Ironman é essa distância que eu falei pra vocês. Então, 3.800 nadando, 180 km pedalando e 42 km correndo. A soma disso dá 140.6 milhas. Então fizeram uma prova que é a metade disso. 70.3 milhas. Então não iam colocar lá meio Ironman. Normal. Não iam colocar meio Ironman. Ninguém gosta de falar que faz meio nada, entendeu? Então colocaram Ironman 70.3. O cara do marketing é bom, esse cara. Você mandou bem. Esse cara mandou bem demais. Mandou bem. Não, isso daí é para ser humano razoavelmente normal, esse 70.3. E aí o 70.3 você faz o quê? Você nada 1.900 metros, pedala 90 quilômetros e corre 21 quilômetros. Muito pouca gente consegue fazer, viu? Não, assim, mais ou ser menos humano normal. Né? Mais ou menos normal. É mais ou menos normal. Então, teve essa primeira prova em 2022, que foi lá em Florianópolis, em março. Foi tranquilo, deu tudo certo. Eu falei, cara, acertei a mão, tá certo. Vamos repetir. Em maio a gente repetiu o Ironman Full. Cara, nesse dia, foi mais ou menos assim. Que foi lá também? Foi em Florianópolis. Sábado, a prova era no domingo, né? Sábado, sol, dia bonito, tal, não sei o que. Começou a mudar o tempo no final da tarde. A noite passou bem. A largada é às 6 horas da manhã. Na verdade, a largada, obrigatoriamente no mundo inteiro, é quando o sol nasce. Nos primeiros raios de luz, é a largada. Entendi. Teve a largada. Deu 45 minutos de prova, o pessoal nadando no mar, né? Então saíram os profissionais, saíram a equipe amadora, os amadores estavam no meio da água, imagina, nadando 3.800 metros, no meio da água. São Pedro olha para baixo e fala assim, eu vou dar uma fudidinha no dia de hoje. Cara, baixou de 21 graus para 11 graus, começou a chover e ventar de uma maneira absurda. Como assim? Então, foi isso.
E, cara, e a gente preparado, né? Quando veio, eu tiro 35 pessoas da água com hipotermia, frio. Tipo, preocupado? Você sempre foi preocupado com, né, com calor extremo? Com a, exatamente. Né? Então, mudou tudo de uma hora para outra. Hipotermia, frio, tiro 35. As ambulâncias estavam perto, que a gente deixa a ambulância posicionada na largada e na chegada. A ambulância da chegada, quando o pessoal tinha assim, quando eu vi, tinha 8 pessoas dentro da ambulância. E eu, doutor, eu preciso levar para. Não, segura, tá chegando mais cara. Então a gente colocava, ligava o aquecedor na ambulância, levava a galera pra tenda médica e vinha outra ambulância. Colocava mais pessoas e levava e vinha. Meu Deus do céu. E a tenda médica começou a encher a partir do momento zero, entendeu? Não era para isso acontecer, era para começar a encher a partir das 3 da tarde, sabe? Entendi. E começou a encher. Aí o pessoal saía para pedalar no frio e na chuva. Molhado, né? Então, para quem não sabe, na água a gente perde 20 vezes mais calor que no ar. Então, você já saiu com frio do mar, não sabia disso, não. vai pro pedal. E eu não sei porque, desculpa falar, mas não sei porque Katsu, o triatleta, não gosta de colocar uma segunda pele, um impermeável, alguma coisa, não, porque acho que vai perder tempo vestindo essa jaqueta. Eu juro que eu vou tentar mudar isso daí. Entendeu? E os caras saem pra pedalar. Tinha cara que pedalando com aquele frio e chuva de 11 graus, dormiu em cima da bicicleta. Eu peguei um atleta que assim, que ele dormiu 3 vezes. Fisiologicamente por causa da hipotermia? Isso que acontece, vai baixando sua temperatura, baixa o seu metabolismo. Então você sabe quando você fica com muito sono? Você desligar o disjuntor mesmo. Exatamente, você vai diminuindo assim, é o... Como é que chama aquela rodinha que regula a luz? Termostato? Não, eu entendi, da luz lá. A luz, você vai deixando a meia luz e tal. Você vai diminuindo, o cara apagou. Mesmo pedalando, mesmo... Ele apagou 3 vezes. Aí ele acordou quando ele passou em cima de um olho de gato, a segunda vez ele passou em cima da tartaruga, a terceira vez ele bateu num cone e caiu. Aí falou, cara... Tudo devagarzinho, né? Chega. Imagino que ele tava devagarzinho. Né? O devagarzinho desses caras é 38, 42 por hora, né? Caceta, então, cara. a gente teve muitos casos, assim, muitos casos de hipotermia. E desses 1.800 atletas, a gente fez 420 atendimentos. Entendeu? Então, proporcionalmente, a gente atendeu mais pessoas que em Kona no calor. Podemos entendeu? dizer, então, que o frio é pior que o calor? Não necessariamente. O calor me traz coisas mais graves. Eu fico mais preocupado com um calor extremo do que um frio extremo. O frio extremo tem menos gravidades. O calor tem mais gravidade potencialmente. Entendi. Que pode dar problema. Talvez o problema tenha sido grande por não estar preparado. O pessoal não estava preparado. Não tava calor, tá uma temperatura amena. Vamos exatamente, não tava esperando. Caceta, cara. E aí o pessoal vem, pô, Leandro, em 20 anos de prova isso nunca aconteceu. Parabéns pra Aí você. Eu falei, pô, legal, né? Comigo vai acontecer. Mas assim, que bom que tudo deu certo e um baita de uma experiência. Exatamente. Né? Agora você tá preparado, porque ainda mais aqui no Brasil, você sai de capa de chuva, você bota uma regata durante o dia, à noite você tá de cachecol. Então pra isso, pro Ironman deve ser um absurdo. Exatamente, você vai se preparando, porque assim, eu começo a ver a temperatura das provas, assim, um mês antes, a temperatura que tá esperada. Então, passamos por essa de Florianópolis, do Ironman Full, aí depois vem o 70.3 do Rio de Janeiro, temperatura quente, mas esperado ok. Maceió, beleza. Aí veio São Paulo. Tá, São Paulo, no mesmo ano de 2022. Já estava previsto uma frente fria. Tá bom, beleza. Quantos graus? 17, entre 15 e 17. Beleza. Chegou no dia da prova, 10. Só um pouquinho diferente. Cara, de novo, meu pessoal, aqui em São Paulo, nada na raia da USP, né? Na raia olímpica da USP. Faz em São Paulo eu achava que era tipo, não, é dentro da cidade universitária, o Ironman 70.3. Então você nada na raia olímpica da USP, onde o pessoal treina remo, pedala na marginal e corre dentro da USP. Entendeu? Então você acaba a corrida, a chegada é dentro do centro de treinamento da USP, dentro da raia olímpica. Os caras estão acostumados a viajar para o Havaí, deve ficar chateadão, né? Mas é muito. Marginal. Mas aqui em São Paulo, é verdade. Mas assim, o pedal de São Paulo é um dos melhores que tem do Brasil. Porque na marginal, pista boa, lisa, plana, entendeu? Não tem buraco, sabe? Então o pessoal vê isso. Esse não tem buraco é interessante. Vou falar uma fofoca para vocês. A equipe do Ironman, eles passam, a equipe mesmo, os caras que trabalham, passam 1, 2, 3 dias antes, na verdade uma semana antes, eles vão fazendo o trajeto do pedal e onde tem buraco, eles vão tapando os buracos. Com piche, cimento, chama a prefeitura para ajudar, onde não dá faz um reparozinho, ele vai deixando o percurso liso, bacana, entendeu? Cara. Pra você ver o nível de preocupação deles, absurdo, entendeu? Absurdo. Nível de preocupação deles.
E aí o que acontece? Teve esse Ironman de São Paulo, batemos um recorde de atendimento também. Falei, pô, meu, cara, mas funcionou. Tudo funcionou, ótimo. Vira 2023. Pô, legal, né? Já passei tudo de passar errado ano passado, né? Agora em 2023 não é exatamente. Famosa frase. Beleza. Ironman Full 2023. 11 graus de novo, mas dessa vez começou a chover desde o dia anterior. Entendeu? Ficou chovendo direto. Tivemos menos atendimentos, tivemos 370 atendimentos. Isso porque as estatísticas anteriores, antes de entrar, os caras falavam, eu perguntava, e aí, quantas pessoas atendem? Ah, doutor, 120, 140. Eu nem fazia estatística de nada, então, só pra te enganar. Então, aí eu assim, cara, tem certeza? Não, fica tranquilo, é bem sossegado. Você precisa perguntar o que é atendimento médico pra você, pra começo de conversa. Então, tipo, o cara tá em coma no hospital. Não é só tiro, facada de bomba, né? Entendeu? E a gente tava lá, né? Então, 370 atendimentos. O resto do ano veio bem, até de novo, São Paulo. Um mês antes de São Paulo, no ano anterior tinha sido frio, né? Sim. Que eu ligando pros caras, o caminhão do Ironman vai vir. Eles têm um caminhão, na verdade são 4 carretas, se não me engano, tem várias carretas. E eles trazem o material deles, né? Então eu falei, sabe aqueles chapéus, cogumelos de aquecimento, que você vem em restaurante? Sim. Então, falou, pode trazer uns 4, 5 desses aqui pra São Paulo, porque um mês antes ia fazer frio de novo, né? Aí deu 2 semanas, virou o tempo. Veio lá a lanina, funcionar. Algum demônio lá de cima que... Foi o dia mais quente dos últimos 50 anos em São Paulo. E os caras com 4 chapéus de então, botar na sua casa. Aí os caras, doutor, o que eu faço com esse negócio aqui, cara? Você quer que eu falo mesmo? Eu não... Tem que fazer. 37 graus. Tava batendo aquele domingo. Nossa entendeu? Senhora, batemos outro recorde, 120 atendimentos ali num Ironman 70.3. Foi o maior nível até agora que a gente tem. Mas graças a Deus tudo deu certo. Funcionou direitinho. Fomos pra Fortaleza no final do ano. 34 graus. Falei, nossa senhora, aqui tá parecendo Saara, cara. Tá parecendo Havaí. Todas as provas aqui parecem Havaí. Entendeu? Também um monte de atendimento. Mas também, graças a Deus, tudo em ordem, funciona direitinho. Aí, curiosidade. Eu fiz um padrão. Então hoje, por exemplo, quando alguém entra na tenda médica, eu leio o número no braço, que é obrigatório você ter número no braço, ter a faixa com um número e nome, assim vai. Então a gente digita no computador, já sai a ficha do atleta, a gente imprime a ficha dele pessoal na hora, então sem nome, de onde ele é, contato de emergência, se tem convênio, tipo de sangue, já sai tudo ali. O cara preencheu lá previamente. Tudo que antes era feito à mão, hoje é impresso, sai na hora, a gente põe numa prancheta, dá pro médico, o médico atende, entendeu? Então isso facilitou, trouxe mais segurança. Lá em Fortaleza, o calor era tanto e a umidade tão alta que as impressoras, a gente testou 4 impressoras, não conseguiam puxar o papel sulfite, porque o papel sulfite ficava úmido e ele grudava. Cacete. A gente tava nesse nível, entendeu? Nossa Senhora. Entendeu? Pra você ter ideia, eu nunca vi isso daí. Então vai na mão mesmo, vai, escreve. E aí foi tudo na mão, entende? E esses atendimentos, né? Obviamente, imagino que muitos, a grande maioria por hipotermia, hipertermia, sim. Mas tem alguma coisa de questão articular, né, que... Tem, acontece. O que acontece? Por exemplo, vou contar os mais simples até os mais extremos, né? A pessoa tá treinando, começa a sentir aquela dorzinha no joelho, no quadril, na bacia, tal, etc. Mas o triatleta, na verdade, todo mundo que treina um certo nível tem um alto índice de tolerância à dor. E você vai levando. Então tem muita gente que assim chega na prova já com dor, na prova tá com muita dor, mas faz a prova para acabar. Entendeu? Sim. Então, você tem uma condromalácia, por exemplo, aí um desgaste da cartilagem da patela, você pode ter uma lesão de um menisco, você pode ter uma inflamação articular. Só que qual que é o grande perigo disso? Pode não ser algo tão, para mim, simples assim, que seria algum problema na cartilagem. Por exemplo, ele pode estar com uma fratura de estresse. O que é uma fratura de estresse? É quando você faz tanto esforço físico que o seu osso não tem tempo de se recuperar. Então acontecem microfraturas no osso e ele vai rachando. É a famosa trincadinha que pode dar. O exemplo que aconteceu de um atleta lá em Florianópolis. Ele no Ironman Full, no Ironman de maio. Ele começou a prova, já estava com dor vindo de treinamento, começou a prova, tomou um analgésico anti-inflamatório, repetiu isso durante a prova, começou a sentir uma dor intensa no quadril, estava acabando, fez os 42 quilômetros da maratona, acabou.
Saiu, tava naquele pique, naquela adrenalina, tomou um negócio e tal, foi pra casa. Chegou em casa, deitou, começou a sentir uma dor insuportável. Isso era umas 11 da noite. Aí ligaram pra gente, ó, tem uma teta no hotel com uma dor insuportável na coxa. Assim, cara, pô, já saiu ali do nosso local. Eu não tenho obrigação de fazer um atendimento num cara que tá num hotel, né? Aí o enfermeiro veio falar comigo, pô, doutor, vamos, tá sobrando ambulância, tá tranquilo, vou lá pegar o cara, vai. Falei, tá, manda, vai lá atrás, traz ele aqui. Aí trouxe, eu avaliei. Falei, ó, esse cara aqui tá estranho, eu tô achando que ele tá com uma fratura. Manda pro hospital, levamos pro hospital. Chega no hospital, tava com uma fratura do colo do fêmur, ali do quadril. Quebrou. Por estresse. Ele fez a maratona com o quadril quebrado. Entendeu? Então, pra você ver o nível que as pessoas suportam. Eu acho que isso é um caso extremo, claro. Entendeu? Eu já tive ortopedista que saiu da água, isso no Ironman 70.3. Ortopedista, médico, tava fazendo Ironman, saiu da água, torceu o pé, quebrou um osso do pé que a gente chama quinto metatarso, a base do quinto metatarso. Passou comigo na sequência da água, puta, eu machuquei. Falei, cara, você tá com uma fratura. Puta, beleza, mas vou continuar a prova. Foi lá, continuou a prova, fez o pedal, acabou a corrida, depois voltou na tenda médica de novo pra tratar. Fratura. Então. O pior, sabendo, né? Sabendo, ele coisa sabia. É o cara, tô com dor, vai, não sei o quê. Eita, cara, Ironman pra mim é uma coisa muito maluca do mundo. Eu não entendo. É um gênio pra mim o cara que fala pra fazer o Ironman de Kona lá, o Ironmanzão. Nessas condições, eu já tinha escutado falar. Por isso que se chama Ironman, entendeu? Cara. E assim, é lógico que eu conto aqui os casos extremos, né, que são as coisas que acontecem, assim, mas a maioria dos atletas vai muito bem, não acontece nada, são pessoas que têm hábitos muito saudáveis, vai dormir cedo, come direito, não é que não bebe, ingere álcool, mas em pouca quantidade, entendeu? Com certeza o cara não fuma. Então, ele tem hábitos saudáveis, leva uma vida saudável, porque tem que se dedicar ao treinamento, tudo. Então, assim, eu tenho admiração por todo triatleta. Todo. Eu acho que o triatleta, ele se assemelha muito ao bodybuilder, assim, né? Que, assim, na questão da cabeça, né? Sim, do mindset do cara. Uma dedicação absurda. Cara, sim, eu sou atleta, eu tenho a minha dedicação e tudo, mas o que esses caras fazem com o corpo deles, né? Levar ao extremo. Imagina, cara, tenta correr 10 quilômetros. Tenta você amanhã, sai aí, vai correr 10 km. Você imagina você nadar 3.800, 3 km 800. É isso daí. Pedalar 180 e correr 42 na sequência. Numa condição, né, climática, né, extrema. Muitas vezes extrema. Então, cara, pra mim é um absurdo. Isso pra mim é... E assim, que bom que estão bem cobertos com sua equipe. E eu gosto, né? Assim, eu tô lá por paixão mesmo, eu gosto. Você pedala, você corre. Eu tô tentando entrar agora nesse mundo. Mas tem vontade de fazer um? Cara, tenho. Agora, o problema é que apareceu a vontade, eu tô começando a isso daí, né? Entendeu? Só que precisa se dedicar, eu preciso organizar minha agenda, porque precisa de tempo pra treinar. Então você tem que abrir mão de algumas coisas, e se você se organizar direitinho, dá. Você consegue, entendeu? É só questão de se organizar. Então eu tô começando nisso, e se Deus quiser, quem sabe, talvez esse ano eu não consiga, mas ano que vem eu consigo fazer um 70.3. Doutor é do clube que faz hora no dia, né? Acorda às 5 da manhã pra treinar, pra não sei o que. Quando tá todo mundo acordou às 7, você já treinou, correu e pedalou. E você tá indo pra fazer as coisas. Doutor, e aí outra coisa que, assim, eu acho que para quem te acompanha, e eu te acompanho muito, é a questão da sua vertente na medicina regenerativa, né? Sim. Que é um negócio que, putz, eu acho que é o que tem de mais moderno. Converso muito com o Dr. Gustavo sobre isso, é o que tem de mais moderno na medicina, além da prevenção, né? Hoje a gente vê atletas, vamos citar aí sempre LeBron James, Cristiano Ronaldo, os caras que estão aí perto dos 40 ou com 40, atuando em alto rendimento, e a gente sempre puxa o que esses caras fazem diferente. Né? E aí tem a história da prevenção, que, né, com o tempo as coisas foram acontecendo. Eu, infelizmente, não sou dessa época, eu sou da época do bate, quebrou, sai, continuou, segue aí, tá bem, segue. Mas a medicina regenerativa veio para dar um suporte enorme para esses atletas e para as pessoas terem mais qualidade de uma maneira geral. Não, concordo. O que acontece? O que é a medicina regenerativa? Explicando exatamente o que é isso. É quando você utiliza células do próprio paciente para tratar doenças do próprio paciente, tá? Mas é uma coisa mais ampla que isso, não é só isso. É também você entender o metabolismo desse paciente, a fisiologia. Vou dar exemplos. Por exemplo, vou dar exemplo com os meus pacientes. Chega lá um senhor lá com 58 anos de idade, dor em tudo,
inchado, vermelho, sabe aquele cara que você conhece. Ou inflamado. Isso, o cara inflamado, entendeu? E aí você começa a ver as coisas e você fala, poxa, não é só dor no joelho que ele veio reclamando, entendeu? Você conhece que tem todo um quadro. E aí eu falo, pô, deixa eu perguntar, como é que o senhor come? Não, eu gosto bastante de queijo, tomo muito leite, faço não sei o que, massa, macarrão, pau. Falei, tá, churrasco, cerveja. Falei, tá, e quanto tempo tá assim com essas dores? Aí você começa a desvendar, tá, vamos fazer uma aposta, isso é real, tá? Foi ele e a esposa, é legal quando esses caras vão com a esposa, porque dá certo, né? Aí, sempre ela. Aí eu falei, vamos fazer uma aposta? Ó, eu vou pedir esses exames aqui pro senhor, e aí você vai ficar até voltar comigo, que vai dar uma semana, 10 dias, até voltar com os exames prontos, sem comer leite e derivados e queijo. Tá bom? Tá combinado? Ah, ó, pizza não pode, tem queijo. O parmesão na macarronada tem queijo. O requeijão tem queijo. Aí você começa a falar, manteiga tem queijo. Tem leite. Queijo cottage tem leite. Entendeu? O cara vai entender que a vida dele é... Assim, ó, fica esse tempo. Se você não voltar melhor, 50% dessas dores que você está sentindo, quando você voltar comigo, eu te devolvo o dinheiro da consulta. Aí a mulher, vamos amor. A mulher fica, né? Faz. Claro. Aí o cara já fica puto, né? Que você falou isso daí e tal, não sei o quê. Tá bom. Voltou comigo, 10 dias depois. Tinha perdido 5 quilos. Não tava mais inchadão, parecendo baiacu. Entendeu? Tinha melhorado demais as dores. Falei, tá, agora sim. Agora a gente vai começar a tratar direito. Entendeu? Então, assim, a medicina regenerativa, ela vê essa parte também. Então, quer entender que o metabolismo da pessoa está alterado por conta de coisas que ela pratica. Então, ela pode ser um fumante, pode ser um diabético não controlado, pode estar comendo alimentos que levam ela a ter inflamação e ela não sabe. Então, porque é o hábito dela comer, e essa inflamação no corpo começa a atacar o quê? A cartilagem. Então você começa a ter problemas de cartilagem no joelho, no quadril, na coluna, no ombro, onde tiver cartilagem no seu corpo. Então não adianta só eu tratar o joelho, o quadril, a coluna. Eu tenho que tratar esse outro lado, que é o fator causador, é o que causa o problema. Interessante. Então, se eu não orientá-lo quanto a isso, ele vai continuar batendo, machucando, e você tentando tratar aqui. Só que você não vê resultado porque isso aqui continua machucando, entendeu? Então, muitas vezes, você tem que conversar com ele para ele passar numa nutricionista, diminuir a incidência, fazer um teste de sangue. Por exemplo, tem um exame de sangue chamado 222. Ele testa para saber se você tem intolerância ou alergia é o termo correto, a 222 alimentos. Então, então quer dizer que se eu comer, eu vou fechar a glote e vou morrer. Não é esse tipo de alergia. É uma alergia que ela é permeada, ela é regulada pela IgG, que é uma molécula no qual ela vê quem está maltratando você a longo tempo. Então você cria um anticorpo contra aquele problema. Entendi. Então eu vou dar um exemplo. Eu fiz o meu teste, vou dar o meu exemplo, tá? Eu fiz o teste, apareceu lá verdinho. Verdinho quer dizer que você pode comer o que você quiser. Aí aparece lá alface, tomate, ervilha, chicória, rúcula, entendeu? Assim, peixe, não tinha problema nenhum, tá? Frango também tá beleza. Amarelinho. Pô, amarelinho tem que tomar cuidado. Quer dizer que eu ainda não tô alérgico, mas já levantou uma bandeirinha, tá? Então apareceu lá pra mim trigo. Então assim, então massa. Entendeu? Apareceu, levantou a mão. Massa, né? Apareceu lá, apareceu ervilha. Eu falei, pô, gosto de ervilha, tá? Não sei o que apareceu ervilha. Pra mim apareceu, sei lá, beleza. Castanhas, então castanha do Pará, castanha do caju, apareceu amarelinho, beleza. Mas eu posso comer, mas tem que dar uma segurada, entendeu? Vermelho. Vem lá, cevada. Pô, né? Eu falei, pô, fudeu, né? Assim, já perdeu. Cerveja já era final de semana. Cerveja já era, uísque já era. Vinho já era. Então, pô, assim, tá, apareceu lá cevada, aí apareceu leite de vaca, leite de cabra, apareceu 5 tipos de leite que eu nunca tomei na vida, mas apareceu. Ah, então você tem intolerância à lactose. Não, tem nada a ver. Lactose é uma das proteínas do leite. Entendi. O leite tem inúmeras substâncias que quando o Leandro ingere, o intestino absorve, cria uma inflamação no intestino, e isso daí o corpo reconhece como algo ruim e cria uma IgG, que é um anticorpo contra o leite. Cara, eu preciso fazer muito isso aí ontem. Então, por exemplo, ó, vermelho. Sabe as pessoas que ficam vermelhas, que assim, ó,
Psoríase tem a ver com isso? Tem. Porra, eu tive muito na minha... Eu tenho quase nada agora, mas eu tive muito na minha... Tem a ver, por causa que aumenta o teu estado inflamatório, entendeu? Então aqueles caras estão sempre vermelho, inchado, aumenta muito, não sei o que, quando você faz esse teste, você sabe o que te faz mal. Eu mesmo, por exemplo, eu tô vindo aqui, sei lá, eu comi queijo, comi pizza, tal, nas últimas 2 semanas, não sei o que, cara, já tô zoado. Eu preciso fazer isso aí ontem. Se eu fico sem comer nada, cara, melhora absurdamente. Isso é medicina regenerativa. Porque eu tô tratando ali o problema, falo, ó, toma cuidado com isso, diminui. Ah, doutor, quer dizer que nunca mais vou comer? Não. Vamos diminuir, você diminui a sensibilidade, você melhora, vai parar de agredir suas articulações e você vai melhorar. E estou falando do cara crônico, aquele cara que tem uma artrose no joelho, no quadril, começa a desenvolver as dores crônicas, entendeu? Esse daí vai melhorar muito rápido, né? O cara que tem os hábitos, né? Que se for do seu paciente, você citou. Exatamente. Aí. O cara voltou depois de um mês, né? Melhora demais, entendeu? Aí você vai para o tratamento. Então, qual que é o tratamento? Você tem essa parte de fisiologia e metabolismo que é importante. Aí também você pode fazer regulação hormonal, sabe? Tem um monte de coisa que é importante. E aí você vai para o tratamento. Então, o tratamento hoje, ele é baseado em 2 focos, principalmente. Um que seria plasma rico em plaquetas e outro aspirado em medula óssea, que a gente chama BMA. Então, o PRP e o BMA. É o melhor amigo isso daí. Entendeu? Por quê? Para quem não sabe, o que é o plasma rico em plaquetas? É quando você tira o sangue do paciente, ele passa por um processo de centrifugação e concentração. Ele se concentra no plasma e esse plasma, ele tem moléculas que nós chamamos citocinas, que vem junto com essa fração das plaquetas. Essas citocinas são moléculas sinalizadoras. Então, por exemplo, se aqui está machucado, quando você joga isso lá dentro do seu machucado, que pode ser uma lesão de ligamento, uma lesão de tendão, uma lesão de muscular, entendeu? Uma lesão de cartilagem. Ele reconhece que aquilo está machucado, recruta as células do seu corpo para reparar. Então você está pegando o que está espalhado no seu corpo, concentra tudo numa coisa só e joga onde precisa. Dessa maneira você começa um reparo tecidual daquilo. Entendi. Além disso, ele diminui, tem outros fatores que ajudam a diminuir a inflamação, ajudam na remodelação do tecido e assim vai. Entendeu? Então, esse é o plasma rico em plaquetas, que tem regras para usar. Não é qualquer um que pode usar, não é qualquer médico que pode usar, tem regras. Você tem que ter uma licença para poder usar, tem que ter um projeto de pesquisa e tem que ser aprovado por um conselho de ética em pesquisa. Então, assim, não é qualquer um que faz. Você tem que seguir as regras. Não é, faço um curso e vou Não é. Você tem que seguir as regras. Ou você faz o mais potente deles, eles são complementares, não é que um é mais forte que o outro. Esse PRP, ele tem um pouquinho, uma fração bem pequena de células-tronco, que também ajuda na regeneração do tecido. Esse outro aqui, que é o aspirado de medula óssea, o BMA, que vem de Bone Marrow Aspirate, o BMA, ele tem muita célula-tronco e muitos fatores anti-inflamatórios. Então tem muita pesquisa no mundo sendo feita, como por exemplo, a pessoa tem uma hérnia de disco. Você colhe o BMA, mistura com alguns remédios, infiltra em cima da hérnia de disco. Aquilo reconhece a hérnia começa a diminuir. Entendeu? Então você tira a pessoa de uma cirurgia fazendo um procedimento não cirúrgico. Tenho também, a hérniazinha algumas. Eu vou ticando aqui o que você precisa fazer. Tenho também, vai. Então assim, isso é o que tem de mais moderno hoje no mundo para fazer. Ainda está sendo disseminado. Você precisa estudar, precisa entender. Não é só chegar a fazer e achar que vai dar certo. Tem várias nuances. Não adianta eu fazer nenhum desses tratamentos se o cara estiver todo inflamadão, igual eu já estava falando. Entendeu? É multifatorial o negócio. Exatamente. Não é milagre. Não é aquela garrafinha do Velho Oeste que o cara tomava, tratava desde a unha encravada até crescer cabelo. Que eu, obviamente, não tomei, né? Não cheguei a tomar. Mas, assim, quando você vê o todo do negócio, você vê a figura como um todo, você consegue tratar com um sucesso bem grande. E eu posso falar, né, com muita propriedade sobre o BMA e também os os sintéticos também, né? Que tem o ácido hialurônico, sim. Em determinadas situações, você mistura um com o outro para potencializar o tratamento. É o que o Dr. Gustavo faz no meu joelho, cara. Exatamente. Eu, sinceramente, todas as vezes que eu fiz, já fiz algumas, a última vez, assim, particularmente, cara, eu me senti sem sacanagem, com 20 anos, joelho novo. Só que o problema é que no dia seguinte eu vou estragar de novo, né? Porque então você se sente tão bem, aí você volta a dar porrada, né? Se eu fosse fazer pra viver, cara, aquilo ali, eu tenho certeza que hoje a minha vida seria outra. Não, eu tenho um paciente, eu vou contar 2 casinhos assim. Um paciente, ele
teve um acidente, ele perdeu a patela. Então, para quem não sabe, patela é aquele ossinho da frente do joelho. Sofreu um acidente de carro, um atropelamento, se eu não me engano, tomou uma pancada, quebrou a perna dele e a patela se expôs, esmigalhou e saiu para fora do corpo. Então foi pro hospital, tiveram que operar, limpar, tal, ficou sem patela. Ligou o tendão do quadríceps ao tendão patelar, ele não tem patela. E ele queria correr. Então ele treinava um certo nível de corrida até, já isso tinha sido há alguns anos, ele treinava um certo nível de corrida. É uma pessoa muito culta, estuda, dedicada, um cara para acompanhar, ele dá palestras assim, um cara 10. Ele passou comigo e eu falei, olha, Ivan, é o seguinte, o problema é esse, teu caso é sério, você tá começando uma certa artrose aqui no joelho, mas isso aqui é consequência. Qual que é a causa? Tô sem patela, doutor. Não é isso. Que você tá sem força na musculatura. A sua perna direita é muito mais forte que a esquerda. Enquanto a gente não deixar essa perna esquerda, a coxa esquerda forte, não tem tratamento que vai dar certo. Aí ele investiu na musculação, orientado por um professor. Legal. Entendeu? Eu passei o que eu precisava. Vai com um professor de educação física, tem que ser um profissional habilitado. Fez a musculação correta e eu comecei a fazer o tratamento nele com os ortobiológicos, RP e o BMA. Resultado, tá correndo maratona. Cara, é maratona sem patela. Maratona. Os caras têm que vir Entendeu? aqui ontem. Poxa, Cara, eu vou indicar. Sem patela, cara. O Ivan Correia. Vou até Meu falar o Deus nome do dele céu, aqui, ó. boa. Então, ele tá correndo maratona e ele me liga e fala, doutor, é o seguinte, eu corri a maratona, tá, não sei o que, eu dei uma fisgadinha, cara, vamos fazer mais um preventivo? Eu falei, vamos, beleza, a gente faz mais um preventivo, entendeu? Fisgadinha, era pra você estar pendurado em algum lugar. Exatamente, entendeu? Então, Meu Deus. então pra você ver que o negócio, de novo, se eu tivesse feito só infiltração, só que se eu não tivesse visto que ele tem uma fraqueza, uma descompensação, um desbalanço, não ia melhorar. Então é sempre o conjunto. Quando você faz o conjunto da obra, dá certo. Tem que olhar entendeu? 360 graus, não tem como você... E tem as outras coisas também, né? Esse daí, tem um paciente que é amigo meu. Vou até falar o nome dele, ó, Charles Boff. Isso aqui é pra você. Ele tava com um problema nas costas. Ele tinha uma hérnia de disco. Cara, passando comigo. Poxa, a gente fez fisioterapia, medicação. Aí fizemos infiltração na coluna, mais fisioterapia, mudei o remédio, fiz biológico, entendeu? Cara, aí eu ligo pra ele um dia, assim, depois que a gente tinha feito um monte de tratamento. Pergunto, e aí, Charles, você tá melhor, cara? Melhorou? Eu sempre mando mensagem para meus pacientes, ligo, assim. Aí ele falou, cara, pô, Lê, ó, deixa eu te falar. A gente fez a infiltração semana passada, né? Que a gente já vai ter infiltração com BMA. Falei, foi. E eu falei pra ele, vai demorar uma semaninha pra melhorar. Cara, não tava melhorando, tal, não sei o quê. Aí sabe o que eu fiz? Então, eu fui numa benzedeira lá em Osasco. Lá em Osasco. É a Dona Maria Tananã. Aí eu só assim, Cara, aí ela me pegou, conversei com ela falou que tava com um problema nas costas. Então, cara, você acredita que ela me deu um passe, mandou fazer as coisas? Cara, no dia seguinte a dor tinha sumido. Aí eu só assim no telefone, né? Aí eu falei, puta. Que coincidência, cara, então, quer dizer, eu fiz, medicação, assim, infiltração, fisioterapia, eletroterapia, não sei o que, isso nada deu certo. O que resolveu foi a benzedeira. É isso mesmo. Grande Charles Boff. Aí ele começou a dar risada e não parava. Pô, filho da mãe, cara. Então, assim, de novo, esses tratamentos, eles funcionam. Precisa da ajuda do paciente. Se o paciente não fizer a parte dele, não funciona. Ele precisa entender o problema, precisa entender a causa. Então, tratando a causa, a gente consegue tratar a consequência. Se não tratar o outro vai continuar. Não tem mais. Não é que não tem mais. Na verdade, nunca existiu aquele médico que bota a mão, resolve, não sei, vamos operar. É uma coisa diferente. Agora, quando se fala em medicina regenerativa, não tem jeito. Precisa da consciência do paciente. O que acontece muito, e aí os ouvintes podem falar, é o seguinte: você passa lá no médico, doutor, eu tô com uma dor no joelho. Legal, vamos dar um remedinho anti-inflamatório, vamos fazer uma infiltração com ácido hialurônico, faz aqui, pau, te manda embora. Pô, o médico foi lá, atendeu, ganhou o dinheiro da consulta dele, indicou fazer o ácido hialurônico, ganhou dinheiro em cima do ácido hialurônico. Você vai melhorar? Vai ficar uns 2 meses melhor, depois volta a inflamação de novo e acabou. Vai fazer uma consulta, e o ciclo se repete, entendeu? E cada vez ficando mais difícil você tratar, porque a causa está sempre martelando ali, causando lesão, entendeu? Então é importante fazer isso também. Massa. Doc, quem quiser se consultar com você, saber mais sobre isso, te acha onde? Então, tem no Instagram, eu tô sempre falando de alguma coisa lá,
doutor, né? DR Leandro Gregorucci. Vai estar na descrição do episódio aqui. Isso daí. Também atendo na Clínica Movité. Tem o Instagram também, @Clínica Movité. Pode mandar mensagem, pode falar que eu tô sempre aí à disposição. E acompanha lá a rotina do doutor, que é massa, viu? O doutor vai bem nas redes sociais, cara. Ele gosta e... eu gosto. Bacana. E tem uma novidade. Como eu fui nesse curso lá no Havaí de Medicina Esportiva, eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha que eu queria trazer o curso para cá. Aí eu consegui convencer o chefe e agora... Antes do Ironman de Florianópolis, que vai ser em maio, nós vamos lançar o primeiro simpósio de medicina esportiva de medicina de alto rendimento. Porra, boa demais, mano. Então, vão ser 3 dias. Nós vamos fazer quinta-feira, sexta-feira e sábado, meio período, pro pessoal aproveitar também lá Florianópolis. É ruim, né? Então. Vai ser lá em Jurerê Internacional. Péssimo. E aí, quem estiver no curso também pode ser voluntário para trabalhar na tenda médica durante o evento. Como você iniciou lá em Kona. Como a gente viu lá em Kona. Pô, que legal, que legal. Então, assim... Se o site, eu sei que está em desenvolvimento, se o site estiver pronto até lá, a gente coloca na descrição aqui. Olha, eu acho que eu vou lançar o site daqui 2, 3 dias. Então, vai estar lá. Terça-feira, a gente tá gravando hoje na sexta-feira, na terça-feira tá no ar o episódio, tudo dando certo, coloco aqui tudo certinho, mas se não, tá todas as redes sociais, tudo que do doutor aqui na descrição do episódio, tá bom? Doc, obrigado demais, cara. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Acho que informação, conteúdo como esse aqui, raramente a gente acha de qualidade, uma resenha boa, acho que o papo flui tranquilo. Parabéns demais pelo seu trabalho. Obrigado pela oportunidade de explicar para vocês o que é ortopedia, a medicina regenerativa, a medicina esportiva, acho que é importante. E um dia a gente volta aqui só pra falar de lesão do handball. Nossa senhora. Aí eu deito aqui nessa maca aqui, nessa cama, nessa mesa aqui, e a gente resolve isso tudo aqui, porque tem coisa aqui pra doer. Eu agora, especificamente, iniciou a pré-temporada essa semana. Cara, eu tô aqui, não sei como eu vou levantar. Quando desligar a câmera aqui, eu não sei, você avalia eu levantando. Porque não tá fácil, não. Perfeito. Mas vamos embora mais esse ano. Certo? Valeu, Doc. Obrigado. E pra você que acompanhou esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Além de seguir o doutor aqui, tá tudo aqui as redes sociais dele aqui na descrição do episódio. Certo? Um abraço, até a próxima, valeu, fui!